Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dilatação térmica, como que ela funciona quando eu me refiro a um corpo em apenas uma dimensão. Nos próximos vídeos a gente vai ver um pouquinho como é que isso funciona em 3 dimensões, mas nesse a gente vai ver como é que funciona essa dilatação térmica desse corpo, esse aumento na área em uma dimensão. Então vamos lá. A gente tem aqui então um corpo qualquer que tem uma área determinada. Quando eu aqueço esse corpo, o que vai acontecer com ele então? Eu vou ter um aumento da área, certo? Então, o que a gente pode perceber nessas imagens? Que eu tinha uma área inicial, que após o aquecimento, ela aumentou, certo? Então, colocando isso numericamente, tenho aqui, antes do aquecimento, uma área inicial, e depois do aquecimento, a área final desse corpo. Se eu aqueci esse corpo, a temperatura dele também vai variar. Então, eu tenho temperatura inicial, que eu vou colocar um θ0. Sempre que eu me referir à dilatação, a temperatura eu represento pela letrinha, pelo símbolo, na verdade, θ. Então, a gente vai ter um θ inicial e um θ final após o aquecimento. Como a gente percebe, a área aumentou, então eu vou ter uma variação dessa área. E para você calcular a variação de qualquer coisa, a gente já está cansado de fazer isso. É sempre você colocar... você fazer a diferença, da área final menos a área inicial. Bom, só que esse aumento, ele não vai acontecer, ele vai depender, na verdade, do quê? Que a gente acabou de ver lá na imagem, deixa eu voltar. Ele depende, então, da temperatura para acontecer essa dilatação. Essa dilatação só ocorre porque você aqueceu o seu sistema. Então, a temperatura, ela também influencia nessa dilatação, então ela tem que aparecer no seu cálculo. Bom, a variação da área, ela vai depender, então, da temperatura. Então, ela tem que aparecer aqui no seu cálculo. Então, observe essa fórmula. A gente tem o quê? Que a variação da área, ela vai ser igual a um beta, já a gente vai falar o que é esse beta, multiplicado pela área inicial do corpo, multiplicado também pela variação da temperatura. Se eu tenho uma variação, vai ser a minha temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu vou colocar aqui o que cada símbolozinho desse da fórmula significa. Então, eu tenho aí a minha variação da área, ΔA. Tenho a área inicial, que é o meu A0. E tenho a variação da temperatura, que é esse ΔT, certo? Toda variação, então, final menos inicial. Então, temperatura final menos a temperatura inicial lá do seu sistema. E a gente tem um valor numérico aí que nunca foi falado sobre ele ainda, que é esse beta. O que significa esse beta, então? Significa o coeficiente de dilatação térmica superficial. Então, cada material, cada tipo de material na natureza, ele vai ter um coeficiente diferente para dilatar, para que ele dilate. E esse valor já é um valor constante, então ele já existe. Para cada material, ele tem o seu coeficiente de dilatação. Bom, como que eu determino, então, esse coeficiente de dilatação? Se eu estou me referindo a um corpo em uma dimensão, esse corpo ele vai ter só comprimento e largura. Então, eu vou multiplicar um valor constante por 2. Então, tá aqui na sua fórmula. O beta, ele é determinado por 2 vezes alfa, onde esse alfa é o coeficiente para cada tipo de material. Como assim? Um exemplo aí. Qual que é o coeficiente, então, do alumínio? Para o alumínio, o alfa vale 22,10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se eu vou multiplicar isso por 2, vai ser quanto? 44 vezes 10 a menos 6. Por que eu multiplico por 2? Porque esse 22 ele vale para a altura multiplicado pela largura. Então, você multiplica 2 vezes esse valor de alfa. Por isso que você dobra o valor. Então, para eu fazer esse cálculo final dessa dilatação, eu vou descrever da seguinte maneira. Tá aí as duas fórmulas que a gente já viu, da variação da área e essa variação quando eu considero a minha temperatura. Então, eu vou usar a minha primeira fórmula na segunda. Como é que vai ficar? Então, desenvolvendo a primeira fórmula na segunda, fica da seguinte maneira. A minha segunda fórmula é como? Só escrevi ela aqui embaixo um pouco maior. Só que em vez de escrever ΔA,
Delta A não é uma variação? A área final menos a área inicial? Então, eu vou escrever, em vez de delta A, eu vou colocar essa variação aí, que é o que está antes da minha igualdade. A área final menos a área inicial é igual a... e o restante da minha fórmula. Beta, A inicial, delta, teta. Só que, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Para você saber o quanto esse corpo dilatou, você tem que sempre observar o seu valor final. Você quer saber qual que foi a dilatação final desse corpo. Então, você tem que isolar a sua área final. Vamos lá. Então, como que você faz para isolar qualquer incógnita? Você isola ela passando tudo que você não precisa para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Tudo que você não precisa, não. Tudo que está junto a essa incógnita que você quer isolar. Então, você vai passar, então, o seu menos área inicial. Passa lá para o outro lado da igualdade e fazendo a operação inversa. A operação inversa da subtração vai ser a adição. Então, vai ficar da seguinte maneira. Isolei a minha área final e passei a área inicial para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa, certo? Ficou, então, dessa maneira. A área final é igual à área inicial mais beta, área inicial, delta, teta. Mas, aí, se a gente observar essa fórmula, a gente vê que a área inicial aparece 2 vezes. Mas eu não posso cortar esses valores porque eles não estão sendo divididos. Então, você não pode cancelar esses valores. Quando eles fazem operações diferentes, eu tenho uma área inicial somando e uma área inicial multiplicando valores. Quando eles fazem operações diferentes, você tem que colocar ele em evidência, da seguinte maneira. Então, eu tenho as minhas 2 áreas iniciais aparecendo aí no problema. O que eu tenho que fazer, então? Coloco ela em evidência. Fica da seguinte maneira. E assim a gente tem a nossa fórmula final. A área final é igual a área inicial, abre parênteses. Se eu coloquei ele fora do parênteses, é porque eu estou colocando ele em evidência. E antes de colocar ele em evidência, qualquer número que não aparece um valor numérico na frente, eu tenho o número 1 ali representado. Então, vai ficar a área final é igual à área inicial, abre parênteses, 1 mais o restante da conta, beta, delta, teta. Então, essa é a minha fórmula final. Se eu tenho um valor da área inicial e os valores da temperatura, é simplesmente você determinar o seu coeficiente de dilatação, que você vai saber qual é a sua área final e o quanto dilatou qualquer corpo em uma dimensão, certo? No próximo vídeo eu vou fazer uma aplicação dessa fórmula, para ficar mais claro como é que eu uso, para que eu vou usar e como que eu vou usar essa fórmula. Porque só passar a fórmula aqui é muito simples, mas a gente tem que saber como usar, certo? No próximo vídeo eu vou fazer um exercício que diz como que é a aplicação de tudo isso que eu falei, só que na prática. Beijos!